Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Oséias, capítulo de número 8. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Versículo 1. Emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa de Israel. Então vai ser muito rápido, vai ser muito repentino. Prestem atenção. E por que é que isso vai acontecer? Primeiro, transgrediram a minha aliança. Lembra que Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus fiel para com o povo e o povo fiel para com Deus. Mas Deus permaneceu fiel e o povo desviou. Segundo ponto, rebelaram contra a minha lei, então não quiseram seguir os preceitos do Senhor. Lembra o que Deus falou para Josué? Josué, tenhais cuidado de fazer conforme tudo que está escrito neste livro, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eles não quiseram seguir as leis de Deus. Terceiro ponto, no versículo de número 3, Israel rejeitou o bem, então decidiram fazer o que é mal, coisas terríveis perante o Senhor. Quarto ponto, no versículo 4, eles estabeleceram reis. Lembra que Israel era um trono usurpado, o reino do norte. O trono legítimo estava em Jerusalém, reino do sul. Então, eles preferiram a divisão e isso não agradava a Deus. Continuando, no versículo 4, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si. O dinheiro é meu, eu faço o que quero. Quando o dinheiro não tem um propósito, você não tem uma visão de reino, é bem provável que você vai levantar ídolos no teu coração. Eles levantaram um bezerro de ouro em Samaria. Eles tinham uma paixão por bezerro de ouro, porque fizeram isso também lá no deserto. Provavelmente a herança que ainda veio do Egito, da época da escravidão. Então, são 5 pontos que eles transgrediram, desobedeceram a Deus e por causa disso está vindo juízo sobre eles. Olha só no versículo de número 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Então, o que vocês plantaram, a maldade que vocês fizeram e os caminhos que vocês decidiram andar, vai trazer agora destruição, vai trazer ruína. Não quiseram ouvir, não quiseram se converter, pelo contrário, rejeitaram os seus profetas. Mas interessante que era um povo religioso, porque olha só no versículo de número 2, a mim me invocam nosso Deus, nós Israel te conhecemos, ó Deus nós te conhecemos, tudo bem, mas você obedece? E será que verdadeiramente você conhece Deus, você tem intimidade com Deus? É como a gente conhece, eu conheço Donald Trump, você conhece Donald Trump lá nos Estados Unidos? Eu conheço, mas não tenho nenhuma intimidade com ele, nunca sentei na mesa junto com ele, então para mim é uma figura muito longe e às vezes você fala que conhece Deus, mas uma figura distante, não tem uma vida de intimidade e de prática. Outro ponto aqui, versículo de número 12. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Não adianta, se eu escrever a lei, se eu multiplicar a lei, mesmo assim não vão obedecer. Hoje também é assim, você tem a Bíblia de vários tamanhos, de vários formatos, até mesmo no celular, mas ninguém quer obedecer. Desculpa, ninguém não, né? Alguns não querem obedecer. Ah, é um livro antigo, está ultrapassado. Por quê? Incomoda. Ele vai denunciar o pecado. E muitas vezes está vivendo na prática do pecado e a Bíblia está falando que você precisa mudar. E aí, o que você acha mais fácil, né? Às vezes o mais fácil é rasgar a página da Bíblia que está te incomodando. Mas esse livro aqui é para ser praticado. Eles não quiseram praticar. E aqui no versículo de número 13, amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne, e a comem, mas o Senhor não os aceita. Até frequentam a igreja, mas com o coração longe, distante. Deus quer verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores têm um coração que arde e queima pela presença do Senhor, que assim como a corça anseia por águas, como uma terra seca que anseia por água, assim é o meu espírito, assim é a minha alma anseia pela presença do Senhor.
Então, o verdadeiro adorador, ele tem um coração totalmente rendido à presença do Senhor. O religioso não, ele quer marcar o ponto, ele quer marcar a presença. Eu já encontrei pessoas que falam assim, pastor, eu estou devendo uma visita lá na igreja. Não, você não está devendo nada, porque Deus não quer ninguém que vá numa igreja porque está se sentindo em uma dívida. Pelo contrário, Ele quer que você frequente uma igreja, que você esteja na casa dele por amor, né? Por gratidão, por entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E para encerrar aqui, no versículo 3, agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Lembra que Israel foi cativo pela Síria e foram esparramados entre os povos. Foram destruídos. Quando fala voltarão para o Egito, está falando que vai voltar para o cativeiro. Eram escravos, agora vão voltar a ser escravos. Era escravo daquele pecado, vai voltar a ser escravo. Lembra que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas se não andarmos no caminho do Senhor, de repente volta para as trevas e ainda volta pior. Lembra do texto de Mateus capítulo 12, que quando o espírito imundo sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, não encontrando lugar para ficar, volta para casa, vê que está adornada, vazia, traz consigo mais 7 coleguinhas piores do que ele. E a situação daquela pessoa vai ser pior. Então, a situação vai ser pior. O nível de escravidão e de degradação vai ser pior. Então, amado, em nome de Jesus, prefira andar na presença do Senhor. Amém? Cumprindo a lei de Deus, sendo fiel à aliança de fidelidade com Deus, buscando sempre a direção de Deus nas tomadas de decisões e entendendo que tudo que Deus coloca na tua mão tem um propósito, tem uma visão de reino. Amém? E plante sementes boas, sementes de fé, sementes de amor, e tenha certeza que você fará uma maravilhosa colheita. Amém? Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no teu coração.